Um dos comentários mais recorrentes aqui no canal é o meme "Eu preferia ter visto o filme do Pelé". E bom, agora vocês têm a opção de ver um filme do Pelé na Netflix. Uma coisa que eu falo bastante aqui no canal é que eu não gosto muito daquele termo "temos que analisar o filme só por ele mesmo, só pelo que ele apresenta". Porque, como eu sempre digo, um filme ele existe dentro de um contexto fílmico, de um contexto social, de um contexto histórico. E por que eu tô falando isso? Porque pra gente, brasileiro, a gente conhece muito bem a história do Pelé, a gente já teve documentários sobre o Pelé, a gente já teve filmes sobre o Pelé, então a pergunta primeira aqui é: por que fazer esse filme? Ele tem algo de novo a contar? E na verdade, para quem conhece a história do Pelé, eu falo isso como alguém que gosta muito de futebol desde sempre, alguém que estuda a história do futebol desde sempre e alguém que conhece muito bem tanto a história do Pelé quanto a história das Copas, a história da Copa de 70 principalmente, que é abordada aqui. Então, para quem conhece essas histórias que já foram retratadas antes no cinema, não, esse filme não vai ter nada de muito novo para contar pra gente. Mas então por que fazê-lo? E aí entra o ponto central aqui para mim dessa produção. Essa não é uma produção da Netflix feita para os brasileiros, e isso fica muito claro aqui. Pode parecer até estranho, né? Porque a gente tá falando de uma figura muito conhecida aqui no Brasil, o maior jogador de todos os tempos, que é brasileiro. Mas o interesse aqui não é de contar essa história do Pelé para os brasileiros. Isso aparece primeiro nos diretores, que não são diretores brasileiros, e também em todos os elementos que vão aparecer aqui, até quando o filme vai usar algum tipo de intertítulo ou coisa parecida, ele vai fazer em inglês. Então, o que esse documentário vai ser é uma espécie de resumo sobre a carreira, principalmente do Pelé, e sobre por que ele se tornou um ídolo nacional, como ele se tornou o maior jogador de todos os tempos, e mostrar isso para quem está fora do Brasil, para quem não está na nossa realidade. Então pode ser um pouco frustrante para nós brasileiros assistir a esse documentário. Para mim, eu confesso que foi um pouco, porque, como eu disse inicialmente, não tem nada aqui que eu já não soubesse, tanto nas relações pessoais do Pelé, tanto na relação histórica dele com os governos, quanto o Pelé, jogador de futebol, o Pelé que virou um mito nacional. Então vai ser um documentário de tributo acima de tudo, que até vai dar uma passada em uma ou outra questão mais polêmica da vida do Pelé, como a relação com a esposa, que ele traía a esposa, ou a relação dele de não se posicionar durante a ditadura militar, mas definitivamente não é o foco do documentário abordar essas questões mais espinhosas. O foco aqui é justamente mostrar a carreira desse cara e mostrar como ele se tornou o maior jogador de todos os tempos, como ele representou algo muito importante para os brasileiros, um mito, como ele de certa forma transforma a visão do brasileiro sobre o próprio Brasil. Aqui eles falam muito sobre o complexo de vira-lata, que depois que o Pelé consegue ajudar o Brasil, junto com a seleção brasileira, é claro, a ganhar a primeira Copa do Mundo, isso começa a mudar um pouco, ele traz essa alegria e traz também a ideia de que o Brasil pode ser o melhor em alguma coisa. Mas no geral, o filme ele vai trazer uma estrutura que funciona tanto para filmes de biografia ou para documentários, que é essa estrutura que eu gosto de chamar de Wikipédia, ou seja, você vai pegar a vida de uma pessoa e você vai descrever alguns eventos rapidamente, mais ou menos sem se aprofundar em nenhum. Então a gente tem aqui a Copa de 58, que passa muito rapidamente, por exemplo, a gente nem vê todos os jogos, a gente vê um ou outro, que a gente nem sabe sequer o resultado daqueles jogos, a gente vê rapidamente a de 62 também, a Copa de 66, por exemplo, que tem aquele jogo muito emblemático contra Portugal, que o Pelé foi caçado em campo, que naquela época os cartões não funcionavam da mesma forma, a regra era diferente, permitia que os jogadores dessem mais porrada. Nada disso é abordado aqui. Então todas as questões, tanto futebolísticas quanto sociais, quanto a representação dele para a sociedade e as questões pessoais também, tudo isso vai passar muito rapidamente. Até os personagens aqui que passaram pela vida do Pelé, por exemplo, eles vão ter no máximo 1 ou 2 momentos para falar bem rapidamente. Então o filme vai tentar se alternar entre essas entrevistas recentes e imagens de arquivo, mas sempre com uma visão muito clara, uma visão de progresso narrativo,
passando rapidamente por cada um desses momentos sem se aprofundar neles. Talvez o momento que ele mais se aprofunde, e por isso eu acho que a segunda metade acaba funcionando melhor do que a primeira metade desse documentário, é quando chega o AI-5, que aí sim vai ter a questão social aqui da ditadura e como o governo Médici vai usar a Copa do Mundo para tentar desviar o foco, como o Pelé vai ficar no meio de tudo isso e ao mesmo tempo como ele vai ver a Copa de 1970 como um desafio pessoal, a volta por cima dele e a última Copa que ele ia disputar pela seleção brasileira. Então fica claro que o documentário corre muito na sua primeira metade, quase que fazendo um checklist de já falei de tal assunto, já falei de tal assunto, já falei de tal assunto, e aí na segunda metade se permite mudar um pouco o formato da montagem, e aí nessa segunda metade permite que se aprofunde um pouco mais no tema que vai ser abordado ali. Mas no geral eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado aqui com o documentário. Como eu disse, ele pode funcionar melhor para as pessoas que não são brasileiros, para pessoas que não conhecem tão bem a história do Pelé. Então comentem aqui embaixo qual foi o envolvimento de vocês com esse documentário, como alguém que conhece a carreira dele, como alguém que gosta muito de futebol, que conhece todas as Copas do Mundo e que conhece também aqueles momentos da história do Brasil. Eu fiquei meio que na mesma assistindo esse documentário, vendo a repetição de muitos assuntos que eu já conhecia, ao mesmo tempo que os dois diretores iniciantes aqui têm vários problemas de linguagem. A forma como eles usam a entrevista e como eles conduzem a narrativa aqui é bastante problemático em muitos momentos, usando algumas falas daqueles retratados só porque ele precisa na montagem de uma fala de alguém ali. Então tem algumas falas do próprio Pelé que você fala, tá, mas isso que ele acabou de falar não diz nada, simplesmente não precisava dessa fala dele aqui. Mas pra mim, é claro, o grande problema, pelo menos na forma como eu me envolvi com ele, é justamente o fato desse documentário não me apresentar nada de novo, e quando eu assisto a um documentário, eu quero de alguma forma me envolver com aquilo, seja conhecendo uma história nova, conhecendo uma realidade nova, ou vendo uma perspectiva nova sobre alguma história que eu já conhecia. Aqui parece que é uma perspectiva derivada sobre uma história que eu já conhecia. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 6 para Pelé, documentário que está na Netflix, então vale a pena vocês conferirem, tirarem as próprias conclusões de vocês, e aí vocês comentam aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou não, se vocês não conheciam tão bem a história do Pelé, por isso o documentário pode ter funcionado para vocês, e também o que vocês acharam do fato de ser um documentário tributo que não tenta focar em questões mais polêmicas da vida e da carreira do Pelé. Comenta tudo isso aqui embaixo, claro, sempre com muita educação. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e corta.